Então tá, hoje são 15 de julho de 2024, são agora 8 horas e 28 minutos. Tem Felipe Neto, tem Helder Maldonado e tem aí outras pessoas, tem Alan dos Santos, tem o Paim, não sei de onde, sabe? E tem eu, tem eu, cacete, tá certo? Um cara que tá na existência aí, certo? Um cara que saiu do bairro onde ele está hoje, aqui no Guamá, sabe? Passou 8 anos na vida religiosa, 5 anos de seminário menor, mais 2 de seminário maior, certo? Então, no caso, são 7, entendeu? E, e o tempo passou, bicho. Eu fui com 13 anos para essa arrumação, sabe? E já estou com mais de 50, sabe? Nessa lida, sabe? Aí surgem essas figuras, tem um contexto hoje atual, mas antes de ir para o contexto atual, deixa eu me falar uma coisa aqui. Eu falei de um cara que eu conheci, rapaz, lá numa localidade em Jaboatão dos Guararapes, chamado Colônia, sabe? Não sei como é que hoje é que está a Colônia ali, sabe? Mas era um afastado ali do centro do centro de Jaboatão, certo? Jaboatão dos Guararapes, tá certo? Então está naquela região onde houve uma batalha entre brasileiros e holandeses, certo? E os holandeses que habitavam ali, sabe? Ali, os colonizadores que estavam ali na província de Jaboatão, de Pernambuco, certo? Resistiram, certo? E queriam fazer e tentaram fazer de Recife uma Veneza. Tem lá, assim como tem na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates, lá em Recife tem 2 rios, o Jaguaribe e o Beberibe. Tá vendo como a memória aí ajuda? 2 rios podres, certo? Porque onde tem o ser humano, rapaz, tudo apodrece, certo? Mas isso não é pessimismo não, isso é realismo, tá certo? Mas o fato é que havia ali em Colônia uma várzea onde os noviços, sabe, se reuniam para bater uma bola aí quando o sol caía de tarde, sabe? E nesse noviciado, era um noviciado em Recife que reunia noviços, candidatos a padre e a irmãos salesianos vindo do Brasil inteiro, certo? Havia gente do norte, como eu, aqui do Pará e do Amazonas, como o Wilson Lima, sabe? Eu queria saber se o atual prefeito de Manaus, Wilson Lima, é o mesmo que eu conheci. O Wilson Lima que eu conheci era o Pingo, certo? O Pingo e eu fazíamos parte de uma equipe de jornalismo, entre aspas, no Seminário Salesiano de Ananindeua, certo? Onde a gente fazia jornalismo de mural, certo? E todo final de semana a gente publicava ali, sabe, numa de 2 janelas de vidro ali, sabe, textos que a gente fazia, compilações, e às vezes eu me arriscava a fazer produção de texto, certo? Eu lembro que uma vez eu produzi um texto, uma crítica ao sistema disciplinar do seminário, sabe, para você ver como é que é, sabe? E falei de um cara chamado Renato, e o R, salvo engano, no alfabeto é a 17ª letra, e eu escamoteei, sabe, e falei, em vez de falar o nome do cara, Renato, falei, Renato Atias era o nome do cara, eu não sei por onde anda o Renato Atias, espero aí, sabe, que ele não me leve a mal, entendeu? Mas o Renato era tocador de acordeon, certo? Era um cara que tinha essa habilidade, eu tocava acordeon, tinha um padre lá, o Zé Ferreira, sabe, que dava aula de acordeon à tarde, quando a gente subia para a sala de estudo, sabe? Eles ficavam numa sala lá embaixo, ali tocando, ensaiando. Não era ensaio, era aprendizagem de acordeon mesmo, certo? Estudo de acordeon, certo? E o padre Zé Ferreira, que era um cearense, sabe? E passou lá por Ananindeua, eu não sei depois que... A gente, em geral, quando era nas férias, ia embora, e nesse período aí, sabe, quem entrava e quem saía, a gente perdia a conta. E numa dessas aí, o padre Zé Ferreira chegou, e o padre Zé Ferreira voltou, entendeu? Foi para outros lugares, sabe? A mesma história do Bento Barlachini, acho que é Barlachini, eu acho que é o padre Bento, certo? É italiano, sabe? E uma vez o Bento saiu pra porrada com o Geraldo, vê se pode uma coisa dessa. O padre e o seminarista saindo pra porrada, entendeu? Eu me lembro dessas coisas. Mas assim, eu lembro assim dessas questões, e
Mas o fato é que ali em Ananindeua eu vivi muitas coisas e eu falava do Renato. E eu lembro, falava, o Cosmorama era o nome do mural, sabe, que a gente fazia. E, e eu produzia, de vez em quando eu produzia texto. A gente pegava revistas, livros e fazia ali, sabe, transcrição datilográfica de textos, sabe, de matérias ali. E quando era no domingo a gente publicava e o pessoal, quando saía da missa ou saía do café, eu acho que era da missa, ali, sabe, no domingo, assim, o horário era flexível e, enfim. Aí o pessoal dava, prestigiava ali, sabe, dava uma lida naquele mural, sabe. Foi naquele mural que eu escrevi uma vez uma palavra que eu não vou lembrar agora, sabe. Era lapso, lapso, a palavra lapso, certo. E eu, assim, barbeiro ainda, na linguagem, sabe, escrevi lapson, entendeu? Aí o pessoal tirava sarro, porque era assim, lá, aí, o pessoal era muito rigoroso na crítica, sabe? Eles, assim, sabe? Eles censuravam mesmo na mão grande, certo? E eu lembro que eu fui aí, sabe? Aí, censurado por falar lapson e não lapso, entendeu? A mesma coisa aconteceu com as giribitas, as meninas que faziam ali a lavagem das roupas, que auxiliavam as freiras, fazer a comida para os seminaristas, certo? Uma vez eu precisei de uma vassoura e essa vassoura tinha que passar por dentro de uma roda, de um mecanismo, sabe? Que ali isolava ali, sabe? Parecia com aquelas coisas das maternidades nas santas casas, certo? A mãe, quando a mulher, a menina, sabe, quando tinha um filho indesejado, sabe, não podia criar, ele podia depositar essa criança na Santa Casa de Misericórdia, sabe, eu acho que era isso, e havia ali um mecanismo onde coisas passavam para dentro e passavam para fora, era uma roda assim de 1,5 m, eu acho, por um diâmetro ali de 1 m, talvez 1,20 m, sabe, era um mecanismo giratório, certo, uma roda giratória, sabe, e ali se colocava as coisas dentro e virava a boca pela boca de cá, sabe, se dava um giro e fazia a boca ir para o lado de lá e dentro iam coisas. E crianças, muitas vezes, nas Santas Casas de Misericórdias, elas giravam, sabe, de fora para dentro, sabe, dessa maneira. E lá em Ananindeua havia uma dessas portas, na verdade eram duas, certo? Por onde as coisas saíam e entravam, certo? E uma vez eu pedi uma vassoura e a menina falou assim, ó, oh, não cabe, não cabe a vassoura. Aí eu falei assim, mas onde cabeu? Cabeu. Linguisticamente, certo, tá correto, certo, mas gramaticalmente tem um desvio aí, certo? Aliás, o pessoal na gramática diz que é erro, certo? E na linguística a gente fala que é um desvio, tá certo? Mas assim, sabe, eu saí aqui do meu bairro, um garoto aí, sabe, acelerado, eu acho que até hoje eu devo ter. Eu acho que o TDAH ele vai com o tempo, ele vai arrefecendo, certo? Mas eu acho que na época eu era um cara assim muito acelerado, sabe? E eu acho que eu tinha déficit de atenção. Era pouco concentrado, mas era bom no que eu fazia, certo? Eu era um exímio aqui no bairro, sabe? Um exímio pegador de papagaio, por exemplo, sabe? Eu manejava uma vara, eu corria, sabe? Era bom de bola, essas coisas assim, sabe? E era bom de porrada também, mas depois eu avanço mais nessas questões. Aí eu conheci, bicho, o Cesário lá em Colônia, onde havia, sabe, seminaristas de todas as regiões, mais ou menos. Eu acho que não tinha gaúcho no meio, mas tinha capixaba, sabe? Tinha capixaba, tinha mineiro, tinha paulista, certo? Tinha nordestino mesmo ali, sabe, de Pernambuco. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele tocava violão inclusive também, sabe? E havia nós aqui do norte, do Pará e do Amazonas, certo? E entre esse pessoal estava o Wilson. Aí eu estava falando do texto que eu produzi, sabe? E eu publiquei no Panorama, certo? Aí quando a missa foi lá fora da capela do seminário, foi lá na cidade ali, sabe, de Ananindeua, onde o seminário estava, sabe, ficava assim perto, a igreja do município, da cidade, ficava perto do seminário, a gente ia andando a pé e assistia a missa lá. E nesse dia o pessoal assistiu a missa e quando voltou, tomou café e foi ali, sabe, bisbilhotar o Cosmorama, e lá tinha um texto, certo? Só que o que aconteceu? O padre diretor, o Pedro Gerosa, antes, antes, sabe, do pessoal começar movimento, sabe, depois do café, ele foi lá, sabe, entrou na sala e ele censurou, rapaz, ele retirou o texto que eu havia produzido, sabe, e colocou no lugar. Eu acho que na época, ali, sabe, a NASA estava enviando foguetes para a Lua, sabe? Aí ele pegou uma foto, não sei qual dos foguetes era, não vou lembrar o nome agora, e colocou no lugar do artigo do texto, certo?
E eu falava mal do Renato, sabe? O Renato que era assim um cara lânguido, sabe? Um cara assim, sabe? Aí, sabe? Ruim de bola pra cacete, ele era compridão, sabe? Era um cara aí, sabe? Classe média, entendeu? Mas era um garoto ainda. E aí, sabe? Eu acho que ele não devia ter 18 anos, sabe? Tava aí. Ele tava no seminário, era um garoto novo, mas era da burguesia ele, sabe? E havia essa coisa. E esse cara só vivia, bicho. Todo mês havia ali um quadro onde era publicado ali, sabe? Ali o resultado da disciplina, o resultado do comportamento, sabe, dos seminaristas, em termos de conhecimento, em termos de conhecimento, certo, de produção escolar, certo, em termos de comportamento, sabe, essas coisas assim. E esse Renato só tirava 10, 10, 10, 10. E quem tinha sabe, esse resultado aí ia para um quadro chamado quadro de honra ao mérito. E o Renato, bicho, não saía desse quadro de honra ao mérito. E aquilo ali me incomodou. Eu era assim, como eu dizia, eu acho que eu tinha TDAH, sabe? Era assim um cara muito agitado. Eu era bom, sabe? Nos estudos, era bom no esporte, certo? Mas no comportamento eu tinha vacilo, tinha meus excessos, certo? Tinha os meus excedentes, sabe? Falar que eu quero fixar aqui, sabe? Nesse meu trabalho. Os excedentes. Não era excedente da produção, era excedentes comportamentais. Eu nunca ia para o quadro de honra ao mérito, certo? Os familiares chegavam, entravam numa sala e lá estava o quadro de honra ao mérito, certo? Os meus familiares chegavam e jamais me viram ali com meu nome ali no quadro de honra ao mérito. E isso me invocou, aí eu fiz um artigo, sabe? E aí, para não citar o nome do Renato Atias, eu citei o número 17, eu não lembro mais como é que foi o título, sei que entrava o número 17. O Gerosa leu, sabe? O padre Gerosa leu, Pedro Gerosa leu, e, sabe, foi lá, gentilmente, diplomaticamente retirou o artigo. Eu não sei o que foi que ele fez com o artigo. Eu não sei se ele embolou e jogou no lixo. Mas eu só sei dizer que o Wilson Lima era amazonense, certo? O chamava de Pingo, porque ele era um cara assim, sabe, pequenino. E não sei como é que está o Pingo hoje. Tinha um Cortez também. O Cortez era um outro cara, sabe, lá do Amazonas. Tinha um Cabeleira também do Amazonas. Tinha o Roberto, o Romeu. E tinha o irmão do Romeu, que eu não vou lembrar, o Ronildo, certo? O Ronildo eram 3 irmãos, certo? Uma vez, rapaz, esses 3 irmãos aí, os 2 pelo menos, o Romeu e o Roberto, quebraram um pau com o Luiz Otávio, certo? O Luiz Otávio era um cara grandalhão, sabe? Uma vez esse cara saiu nós fizemos um passeio a Salinas, sabe? Salinas está ali, sabe, a 200 quilômetros mais ou menos de Ananindeua, pelo menos de Belém até Ananindeua, acho que são 200 quilômetros, certo? Aí tinha esse negócio de mensalmente a gente fazer aí, sabe, um lazer. Aí se deslocava, e nesse dia nós fomos longe para Dedéu, de ônibus, fomos bater em Salinas, que é um município, uma cidade aqui no litoral, aí no Oceano Atlântico, certo? Salinas. E o Luiz Otávio foi, sabe? Aí o Luiz Otávio era um cara assim, ele era irmão do Paulo Roberto, certo? Era um cara assim, sabe, de um porte físico aí. Ele foi jogador de futebol, para se ter uma ideia, ele jogou no Esporte Clube Belém, certo? Jogou aí um tempo aí, sabe? Não sei em que momento foi que ele desligou do seminário, jogou, ou não sei se ele saía do seminário, jogava e voltava para o seminário, eu não lembro bem dessa parada aí. Eu só sei que ele tinha porte atlético, sabe, um cara aí com talvez 1,80 m por aí assim, sabe. O pai dele era engenheiro, eu me lembro muito bem, eu estou confundindo com o pai do Wagner e do Valdomiro, certo. Eu não lembro o que fazia o pai do Luiz Otávio, irmão do Paulo Roberto. Eu só sei, rapaz, que desse passeio estava em Salinas, 200 quilômetros longe, sabe? Aí ele pegou, foi na cidade, ele estava na cidade, a praia, o balneário ali, sabe, na frente da cidade mesmo. Aí ele pegou, sabe, foi num local onde alugava a bicicleta, sabe, e alugou uma bicicleta, e se mandou de bicicleta por 200 quilômetros e chegou em Ananindeua. Eu não sei, sabe, que horas ele saiu lá de Salinas, eu só sei dizer que ele chegou em Ananindeua, sabe? Não sei como chegou, não sei também se ele chegou com a bicicleta às costas, entendeu? Eu não sei se os pneus da bicicleta aguentaram o tranco, entendeu? Eu não sei. Mas assim, esse cara, o Luiz Otávio, ele era um cara assim, sabe, no porte físico, como eu já disse, assim, era um cara assim um cara atlético, certo? Um cara preparado para fazer, sabe, competição esportiva, sabe? E um dia ele quebrou pau com o Roberto, que era amazonense, e o Romeu, sabe? Os dois encararam o Luiz Otávio, sabe? Ele se colocou assim contra ali, sabe? O pé de uma escada assim no triângulo, no ângulo de um triângulo aí, sabe? Reto, entendeu? Onde está ali a hipotenusa. A hipotenusa? Tem um ângulo reto, certo? Eu não sei. Sei que ele ficou ali, sabe, numa posição defensiva, o Roberto batia, ele respondia, o Romeu atacava, ele metia o pé, entendeu? Rapaz, mas foi um pau legal, entendeu? Mas assim, eu falava do Wilson, sabe, que era meu colega, jornalista, entre aspas, do Cosmorama, certo? E
cujo texto que eu produzi naquele dia, metendo o cacete no Renato, fazendo uma crítica ao comportamento do Renato e ao próprio seminário, certo? O Pedro Gerosa tirou o texto. Nós estávamos lá, eu acho que o Pingo fazia parte ali, nós estávamos ali naquele ano de 1972 lá, e havia o Cesário, rapaz. Aí eu disse que o Cesário não tinha os 4 dentes da frente, que eu acho que são os dentes incisivos. Os dentes, me parece, se a memória não me traz, sem fazer a consulta aqui ainda na internet, certo? Mas tem os incisivos, os molares, e tem a outra, os incisivos, molares e não lembro aí, tem mais uns outros aí. Tá certo? E eu acho que eram os 4 dentes incisivos. De amanhã eu vejo essa coisa aí, sabe? Onde é que dentes faltavam no Cesário? O Cesário era um negão, sabe? Ele não era bom de bola, não, sabe? Não era bom de bola. E não podia ser, bicho. Era um cara assim, sabe? Não sei. Não... Mas deixa o Cesário pra lá. Mas eu falava também de um cara, sabe, que eu conheci, um ex-seminarista, só que ele era já, quando nós chegamos lá, clérigo de novato, ele já estava clérigo antigo, certo? Era o Zé Almerindo, eu não sei de onde o Zé Almerindo era. Nós estávamos em Manaus, eu não sei se o Zé era do Pará, certo? Eu só sei que ele estava avançado já, ele ia fazer teologia, sabe? Ainda não tinha feito teologia, eu não sei onde foi que ele fez, inclusive, ali o noviciado dele, sabe? Eu não sei. Mas eu acho que ele não tinha feito ainda a teologia, não, sabe? Tinha o Almerindo, sabe? Tinha um outro cara lá, que eu não vou lembrar o nome, sabe? Mas deixa pra lá. Mas o Almerindo foi quem me emprestou, bicho, não sei se foi o livro do Sartre, o Ser e o Nada, não lembro. Mas era a história de um professor, sabe? De um professor existencialista, de um professor assim. Aquele livro, ele me abateu, sabe? Ele me deixou assim, sabe? Aí assim, um pouco sem chão, entendeu? Mas eu li também o Velho e o Mar, que o Almerindo também me emprestou, só que era em inglês, bicho. Eu li em inglês o Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Ernest que me empresta o nome dele aqui, sabe, para fazer, né, esse pseudônimo aí que eu uso nesse meu canal, certo? O Ernest Hemingway, tá certo? O Velho e o Mar. E quem me emprestou foi o Almerindo. O Almerindo, ele me emprestava fitas cassete com músicas de MPB, entendeu? Eu falei do Edu Lobo e outros artistas aí, sabe? E assim. E com o Almerindo também eu dividi um dia uma kitnet que ele alugava, sabe? Ele me deixou, acho que passar uma semana, e não deu para passar mais de uma semana numa kitnet, é foda, sabe? E aí, enfim, não deu, sabe? Ele ficou e eu fui cuidar da minha vida. E o dono dessa kitnet era o pai da Yasmin, eu já falei aqui, certo? Yasmin, que era irmã de 2 garotos, sabe? Que um dia, aproveitando, sabe? Que eu tava querendo aí, sabe? Dar uma, sabe? Ficar perto da Yasmin, entendeu? Eles pediram a moto emprestada, uma moto que eu tinha tirado da loja, sabe? Tava com uns dias aí, sabe? Na moto, sabe? Aí os caras pediram, era noite, assim, tipo assim, 9 horas da noite, 10 horas, sabe? Eu acho que era Natal ou era Ano Novo, não tô bem lembrado, sabe? Só sei, rapaz, que esses moleques, os dois, sabe? Pegaram a moto, rapaz, foram embora, acho que nem carteira de habilitação eles tinham, sabe? Mas eles tiveram cuidado de desligar o velocímetro, o cabo que mede ali, sabe, a quilometragem, entendeu? Eu acho. Aí, rapaz, eles não voltaram, eu tive que ir embora para casa, sabe? Eu acho que fora a família foi me deixar em casa, sabe? Eu acho que eu morava no Beco do Macedo, lá em Manaus. Aí foram me deixar em casa quando foi de manhã, sabe? Eu retornei, né, para ir buscar a moto, ela estava lá dentro de um ali de um local ali, sabe, onde guardavam coisas, um salão, sabe, e tava lá a moto, sabe, me esperando. Só que eles esqueceram de conectar, sabe, de ligar o cabo do velocímetro, sabe. Isso aí foi ali falando do Zé Almerindo, eu não lembrava, eu falava Zé, mas não lembrava o nome do cara, era Almerindo. E eu falei do Cesário, que era o negão lá da colônia, certo, em Jaboatão. Mas eu falei também que tinha um advogado lá na UEPA, quando eu fui ali, sabe, assessor jurídico, e falei também que um dia me escalaram para ir para uma reunião da reitoria, sabe, da reitora com seus assessores, com seus pró-reitores, entendeu? E lá os caras começaram a discutir processo licitatório, sabe? E queriam fazer ali um engate, sabe? Engatilhar uma situação, sabe? Quando pediram minha opinião, eu me manifestei contra. Porque assim, o assessor jurídico, nessas repartições assim, ele produz pareceres jurídicos, certo? E eu estava um cara muito afiado em direito administrativo, direito licitatório, essas coisas assim, tá certo? Aí eu posicionei o meu entendimento, tá certo? E a reitora, era Marília Brasil, o nome dela, ela ficou me olhando assim, sabe? Mas como ela era médica e não entendia essas questões jurídicas, queria, sabe, partir para uma solução ali de um problema que havia, sabe, e num processo licitatório, e eu disse que por ali não dava para fazer aquela coisa toda, e ela teimou, sabe, eu cheguei a endurecer com ela, sabe, o diálogo, e o pessoal botou o olhão em cima de mim, sabe.
Ninguém acreditava que eu pudesse ali, sabe, estar encarando ali a reitora, tá certo? Mas eu tinha que fazer aquilo, bicho, sabe? Era meu dever fazer, certo? Eu não podia deixar ali o dirigente ali, sabe, da gestão, sabe, escorregar. Mas pegou mal para mim isso aí, eu acho, sabe, que não deu certo. Eu falava do Roberto, certo? O Roberto era um advogado velho que tinha lá quando nós chegamos, ele já era do quadro da UEPA, certo? Antes do PT assumir, certo? Nós estávamos ali numa gestão do PT e o Roberto já estava lá. E assim, o espírito dele assim casou com o meu, tá certo? E havia também o Andrezinho, certo? Que era um cara espirituoso, eu falei, tá certo? E restou por fim agora falar do Parmênides e do Heráclito, que eu queria lembrar, ontem eu falava, sabe? Querendo fazer um cotejo de fôlego longo, sabe? Porque eu estou pensando aqui, e agora vou cair de novo, tá certo? Quando se fala do pensamento grego, quando se fala de filosofia, na verdade nós estamos falando da faculdade da linguagem, bicho, sabe? Da faculdade da linguagem. Lá entre os gregos já havia um cara chamado Homero, certo? Só que Homero era um poeta, certo? Era um historiador. A forma de escrever naquele tempo lá era a forma de escrever poética, certo? Métrica, entendeu? Em versos, né? Escrever em versos e não em linguagem corrente, corrida, entendeu? E Homero era um cara especialista nisso, mas só que, pensando melhor, sabe, nem era o caso de escrever, era o caso de falar. Naquele tempo, no tempo de Homero, a linguagem ela era, sabe, expressada oralmente, tá certo? O Homero era um cara, eu não sei como é que ele armazenava, sabe? Eu não sei como é que ele armazenava as ideias dele, eu não sei se ele improvisava como eu estou improvisando agora, tá certo? E criando, produzindo textos aqui em aberto, certo? Quando já são aqui, deixa eu me ver, 21 já, 21 minutos, bicho, deixa eu ver direito aqui, deixa eu movimentar. 21 minutos já de texto, certo? Porra. 21 minutos de texto já, certo? E eu falava então do Roberto, certo? Mas na verdade não era mais do Roberto, o Roberto ficou para trás. Eu falava de Homero, certo? Que foi um poeta, mas um poeta da oralidade, entendeu? Porque a língua ela é assim, tá certo? Ela tem a expressão e a expressão se dá no plano escrito ou no plano oral, depende, certo? Mas naquele tempo de Homero, a escrita ali no meio dos gregos era assim, não sei porquê. Tanto que o poema dele, Ilíada, certo? Odisseia, me parece que esse texto aí só vai ganhar forma escrita 2 séculos depois, se a memória não me trai, tá certo? Significa dizer que Homero, então, quando divulgava o trabalho dele, em oportunidades que não sei como é que ele falava isso, não sei se era nas feiras, nos portos, se era ali nas cortes, eu não sei onde era, nas escolas, entendeu? Não sei. Eu só sei que ele falava como eu estou falando agora, certo? Era um caboclo falador. E tem um momento aí, sabe, na produção cultural dos gregos que vai do mito ao logos, tá certo? Né? O pessoal tem um negócio de chamar o Bolsonaro de mito, certo? Mas mito, na realidade, era o nome que se dava a um gênero, uma espécie de narrativa, certo? Né? Não era assim, não indica um ser propriamente dito, tá certo? O mito é uma forma de expressar, de narrar, é uma forma de narrar, de oral, certo? Naquela época, entendeu? E se falava sobre lendas, certo? Ali, de acontecimentos ali fora do mundo real, certo? Se usava muito ali, sabe? Se usava muito ali as metáforas, tem uma outra palavra, alegorias, essa palavra alegoria eu não posso esquecer, certo? Então, assim, as alegorias que são aquelas imagens assim que se usa para dar os exemplos, então naquele tempo se falava assim, para impressionar, para, sabe, atrair a atenção de quem estava ouvindo, se fazia uso de alegorias, sabe, de metáforas e aquela coisa toda, e de gestos, e de máscaras, entendeu? O teatro também estava presente naquela época. E esse período ali era um período de mitologias, de narrativas sobre seres assim, sabe, de seres fantásticos, de uma literatura fantástica. Veja que eu falei aqui de literatura, certo? Então nós estamos aí falando de esteses, tá certo? E de estética, né? E de estética literária. E linguística ao mesmo tempo, certo? Porque no fundo o que tem aí, o ser humano tem, sabe, é a faculdade da linguagem. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos a faculdade da linguagem, tá certo?
A linguagem que é expressão, tá certo? Essa coisa que eu estou fazendo agora aqui, mas que é pensamento, essa coisa que eu estou fazendo aqui também, tá certo? Entendeu? E impressão, que é o movimento contrário de tudo isso, são os inputs de dados da realidade do mundo empírico, certo? Que é armazenado, e a faculdade essa capacidade humana, que a gente chama de faculdade, sabe? De poder armazenar imagens, né, no cérebro, em algum lugar do cérebro, tem algum disco rígido, entre aspas, aí, sabe? Tem um setor da linguagem, tá certo? Eu tenho um filho que teve um dia um AVC com 16 anos, sabe? E ele afetou ali no cérebro dele, a pressão foi em cima no cérebro e afetou ali, sabe? A superfície do cérebro dele, sabe? Que afetou a linguagem, tá certo? O fato é que nós temos o setor da linguagem onde está a memória, a mnemosine, a mnemon, certo? A mnemosine era a deusa da memória, certo? E não vou lembrar agora, sabe, em que circunstância a mnemosine ela aparece, mas o fato é que havia aí o mundo das teses, entendeu? E aí das coisas que entram, e tem também aí essa coisa que a gente chama aí, sabe, de mnemon, de memória, certo? Onde as coisas são armazenadas, as imagens. E dessa forma, tudo que se falou, bicho, de filosofia até Kant, até Hegel, certo? Tudo história da linguagem, entendeu? Que a gente confunde com a história da filosofia, ou a história das ciências também, sabe, que a gente chama de filosofia, mas no fundo tudo é a história da linguagem. Eu estou aqui com aqui no Note, sabe, com ali o curso, o livro de Ferdinand de Saussure, certo? Curso de Linguística Geral. Eu refiz um recorte aqui, deixa-me ver aqui. Não é. Cara. Não, está aqui o recorte do Saussure, está aqui. A primeira edição do curso de Saussure, curso de Linguística Geral, é de 1916. Agora, é uma obra póstuma, pois Saussure faleceu em 1913, tá certo? A versão portuguesa saiu com 54 anos de atraso, vê se pode, né? Mas o cara está dizendo aqui que não importou porque essa obra dele foi conhecida entre nós mesmo em francês, tá certo? Então, assim, o Saussure, ele escreveu esse livro, e eu tenho aqui alguma coisa sobre ele, deixa-me ver se localizo, tá certo? O curso de Linguística Geral, porque eu quero entender assim, sabe? Porque eu vi o esforço, sabe, que o Kant fez, por exemplo, e todos os outros fizeram para explicar aí, sabe, uma teoria. A linguística, as preocupações com a linguagem antes de Saussure, elas, ao invés de ser... O Saussure, me parece, foi quem cunhou a expressão linguistique, certo? Ao lado de filologia, certo? Não sei como é que a gente poderia chamar em francês, philologique, philologique e linguistique, tá certo? O que se fazia antes era filologia, tá certo? Tinha filosofia, tinha filologia, tá certo? O Nietzsche, por exemplo, se diz que ele foi filólogo. Vou repetir, Nietzsche foi professor, tá certo? Eu acho que de ensino médio, entendeu? E assim, sabe, ele foi aposentado inclusive como professor de ensino médio, eu acho. Mas essa história do ensino médio eu tenho que apurar melhor. Mas ele era um filólogo. Nessa época dele, a filosofia, ali o curso de linguística, Saussure ainda não tinha, sabe, feito debates por aí, e não tinha publicado a obra dele, sabe, curso de linguística geral. E ali, sabe, a partir de Saussure foi que a linguística, então, vai assumir foro de uma ciência aí, sabe, catalogada, aí, entendeu? E ali a teoria da linguagem vai ser linguística e ponto final, não se fala mais nisso. Mas antes de Saussure era chamado de filologia, todos os estudos que se fazia a respeito de linguagem, tá certo? E era chamado filologia por causa da palavra filo, não é, que é aí, sabe, que se refere a documentos, a escritos, entendeu? E ali, a filologia, então, era um conhecimento, uma área de conhecimento sobre linguagem, sobre... Não funcionava como teoria, da forma como Saussure, sabe, aí, sabe, se desempenhou, entendeu? Mas assim, se baseava em documentos, tanto que o Nietzsche, quando vai, sabe, ele vai fazer uma filologia ali dos documentos, sabe, dos escritos gregos profundos, sabe, sobre a tragédia e a comédia grega, por exemplo, ele se tornou um especialista nisso, e o pensamento dele é prolífico em imagens e em... a palavra não vem novamente, certo? Naquela coisa que eu falava,
e alegorias, tá certo? Tudo baseado no pensamento do grego. Hoje o Vitor Lima diz que nós somos todos herdeiros de Aristóteles, certo? E assim, então na época até antes de Socio, o que se tinha era filologia, falei sobre isso, certo? Mas estou dizendo também que o que se teve desde o começo ali entre os gregos, na verdade, era ali, sabe, linguagem humana, certo? Tá certo? Na linguagem humana, Saussure vai dizer, olha, tem uma parte, um esquema, sabe, em nós, certo, que é ali constituído dos conceitos, tá certo, que a gente vai chamar do mundo dos significados, e tem a outra parte que é a parte ali, sabe, dos significantes, que é o mundo ali, sabe, das formas, dos fonemas, dos lexemas, essa coisa toda aí, sabe, etc, entendeu, que é a parte do significante, tá certo, significante que se materializa nas palavras, tá certo? Mas o mundo da linguagem, então, teria esses dois compartimentos aí, o compartimento do significado e do significante, tá certo? E dessa forma, o conteúdo, toda aquela discussão que se fazia ali no mundo dos gregos, tá certo? Ali a partir de Parmênides e de Heráclito, então eu queria lembrar de Parmênides e de Heráclito, e não veio, bicho, vê se pode uma porra dessa, tá certo? E assim, tá certo? E esse alojamento, então, que se tinha, na verdade, o conteúdo, a filosofia vai ser o conteúdo, sabe, nesse mundo aí, nesse mundo especial aí, sabe, do pensamento, sabe, do mundo da linguagem, que vai ficar ali naquele setor dos significados, tá certo? Dos significados e dos significantes, tá certo? Que vai ter uso coletivo, tá certo? O Lima falou hoje, o Vitor, sabe, que a marca, o Zeitgeist do tempo dos pré-socráticos, e aí, sabe, o Zeitgeist é coletivista dos gregos. Os gregos, por excelência, foram assim aqueles que ali teorizaram sobre a questão da polis, certo? E ali dentro ficou ali documentado a evolução de certos valores, entre os quais o valor da polis, o valor das formas de governo da polis, e ali a questão, sabe, das decisões, dos processos decisórios em cima do interesse coletivo, do interesse coletivo público, não individual, certo? Enquanto o reino, ali o Filipe da Macedônia se preocupava, sabe, em direcionar os ganhos do trabalho dele para o seu bolso, para o seu tesouro, tá certo? Havia na Grécia quem se ocupasse ali, sabe, com o coletivo, com quem estava dentro dos muros da cidade, tá certo? E desenvolvia interesses públicos, aqueles interesses generalizados, e esses interesses generalizados prevaleceram e vieram evoluindo a partir dali, e por isso se diz que o Zeitgeist ali, dos pré-socráticos para cá, sabe, vão ser interesses coletivos, o coletivismo, a coletividade, sabe, vai ser a marca do tempo dos gregos ali, sabe, dos gregos para cá, e que constitui a herança na qual nós somos formados. Aí vamos encontrar ali uma resistência no mundo anglo